Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria estar aqui com vocês, iniciando esse ano de 2023 com votos de muita saúde, muitas bênçãos, muita energia de transformação, de movimento, de ação, de saúde, de proteção, de conexão com os nossos amigos espirituais, com o seu propósito de vida, com a sua missão, com os seus objetivos, o nome que você quiser dar. Que esse ano de 2023 seja regado por ótimas oportunidades e que possamos plantar boas sementes. Sabe por quê? Todos nós somos sementes boas, porque viemos do amor dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais. Independente do que aconteceu durante essa jornada, durante esse caminho, nós somos essas sementes. Então nós temos como propósito, objetivo, missão, obrigação crescer, evoluir, expandir, nos tornarmos pessoas melhores, para que assim tenhamos um mundo melhor. Para a gente começar aqui esse ano de 2023 com muita energia, direto do fundo do mar, vamos nos conectar, né, com as nossas emoções, águas, emoções, conexões. E você sabia que o nosso corpo ele é composto de mais de 75% água? Então, as nossas emoções, elas nos influenciam e fazem com que nós tenhamos comportamentos, atitudes que influenciam ao nosso entorno e ao nosso redor. E eu quero começar aqui esse ano trazendo recursos para transformar emoções negativas em emoções positivas, transformar memórias doloridas em força de ação, de transformação. Vamos lá? Como que a gente começa com isso? Então vamos trazer aqui a base da psicologia, que é o estudo da alma humana, que é a nossa psique. Primeiro que para a gente transformar um pensamento, a gente precisa ter consciência dele, certo? Então, toda crítica, toda sensação de angústia, de tristeza, de medo, de menos-valia, ela é ocasionada a princípio por uma onda mental, ou seja, por um pensamento. E um pensamento, ele é só um pensamento, ele pode ser mudado. Então, vamos supor que o ano passado aconteceu 1 milhão de coisas na sua vida, tristezas, más notícias, grandes notícias, acontecimentos, sucessos, realizações, tudo isso virou o quê? Virou passado, virou memória e virou pensamentos. Então, quando você pensa numa situação de angústia, automaticamente você aciona aquela frequência, aquele pensamento que vai te gerar uma sensação, um sentimento e até um comportamento, certo? Então, para a gente poder mudar a nossa sintonia mental, para a gente poder trazer recursos terapêuticos, né, inteligentes, para a gente poder mudar, a gente precisa tomar consciência. Então, pensamento de angústia, eu briguei com um ente querido. Como que a gente faz para a gente poder transformar? Primeiro que você precisa estar bem com você. Então, independente do que aconteceu, eu quero ficar bem comigo. Nós, seres humanos, somos imperfeitos. E vamos lembrar aqui da passagem do Evangelho, a necessidade das aflições. Olha só, no primeiro momento, às vezes a gente não entende, porque uma situação, um fato, um acidente, uma notícia nos chega. Mas, com o passar do tempo, a gente passa a acolher, aceitar, integrar e, consequentemente, transformar. Então, para a gente mudar um pensamento negativo, um pensamento de angústia, a gente tomando consciência, eu não quero mais sentir essa sensação de angústia, então eu vou mudar essa minha sintonia mental. Então,
que eu posso substituir com dois fortes pensamentos de conexão essa sensação de angústia? Então, um momento que eu consegui superar, transformar, um momento de, poxa, quando eu vou na academia, às vezes eu tô sem vontade, mas depois que eu chego lá, eu começo a fazer atividade, parece que o meu corpo realmente é uma máquina, ele começa a engrenar e a funcionar melhor. Então, aquele meu mau hábito de vencer isso, eu consigo transformar. Pronto, já pôs um pensamento de superação, aquele momento quando você consegue, através da academia, ou mesmo uma atividade em casa. Eu não quero arrumar casa, mas tem que arrumar casa, né? Faz parte. Então, quando você se coloca em movimento, poxa, eu consegui mais uma vez. Eu não quero ter que trabalhar, fazer a mesma coisa de novo, mas é o meu trabalho, é o meu sustento, é a minha vida que está em jogo, que precisa ser movimentada. Poxa, então eu vou trabalhar. Então nós temos várias situações de superações, ou mesmo você, tarefeiro, tarefeira, tá tão difícil, tô cansada, eu vou lá no Tarefeiros, poxa, mas a minha casa que eu mais recebo do que dou, então eu vou lá com todo carinho, porque nas horas em que eu mais precisei e que eu preciso, eu sei que eu posso contar. Então eles podem contar comigo. Então já é também uma superação interna. Então nós somos desafiados por pequenas angústias, tristezas, movimentos internos todos os dias. Porém a gente tem que ter recursos. Então se você traz, uma situação de angústia, briguei com um familiar, então eu vou lá e vou substituir. Como que eu consigo superar isso? Primeiro aceitando que eu sou imperfeito, meus familiares, amigos, afetos, desafetos também são, e estamos num processo de evolução. Então, faz parte. E só não erra quem não tá vivendo a vida, porque quem tá em movimento, quem tá em ação vai cometer erros, falhas, descuidos, mas através disso pode aprender, pode crescer e pode transformar. Esse é o nosso grande objetivo, né? Crescer e transformar. E também uma das grandes falas do Mestre Jesus no Evangelho, quando na passagem lá com Maria de Madalena, onde ela está em praça pública e as pessoas querendo julgar, criticar, e aí o Mestre Jesus vem com uma sábia reflexão que cabe no nosso dia, que cabe na nossa vida, que cabe no nosso ano e que traz muitas conexões para nós. Aquele que não tiver pecado, aquele que não tiver erro, aquele que não tiver falha, que atire a primeira pedra. Ninguém levantou. Ou seja, todos nós somos falíveis. E é justamente na nossa vulnerabilidade de falhar que também está a nossa possibilidade de flexibilizar, de transformar e de modificar. Então, a mudança de substituição de pensamento de um negativo por 2 ou 3 positivos faz com que você já altere a frequência, já respire melhor, já se sinta mais conectado. Segundo recurso muito importante, quando acontece uma situação, um ato, um acontecimento, um acidente, o primeiro, eu tô falando de questões emocionais, psíquicas, mentais, o primeiro ato de você silenciar, às vezes se fechar, faz com que você se enrijeça e com que você fique paralisado lá na dor. Falando de água, quem já não guardou a água da máquina de lavar? Para lavar quintal, para lavar, para cuidar, né? Um ato de sustentabilidade. Você pode ir lá armazenar aquela água cheirosinha de Comfort, depois de 2, 3 dias essa água parada ela fica podre e fica fedida, ou seja, água parada cria limo e fica podre. Mente parada, emoções paradas ficam enrijecidas, criam más águas, mágoas e trazem sensações de angústias, tristezas e entre outros conflitos internos emocionais. Então, você precisa se colocar e colocar isso em movimento. Então, para a gente transformar e tirar uma emoção, um pensamento negativo, a gente precisa colocar isso em movimento, a gente precisa deixar, liberar essas más águas para fluir. Então, um recurso terapêutico de transformar
uma situação, um pensamento, trazendo 2, 3 pensamentos, isso é comprovado, tá? Pela psicologia positiva, de situações de superação, de transformação, de resiliência, de foco, de ação, faz com que você consiga transformar, tá? Então, não fique parado internamente, se coloque em movimento, tá? Não tô dizendo, mas a pessoa falou a X, falou assado, eu não engulo desaforo, eu não vou ficar quieta, eu tô de saco cheio. Às vezes você pode refletir que você só está cansado, né? E o outro tem a maneira de pensar e você tem a sua, e não pensamos iguais, somos seres humanos, que bom, né? Que nós temos essa possibilidade de pensar, racionalizar e transformar. Então, quando eu digo se colocar em movimento, é internamente, porque a nossa mente ela não para, mas a nossa mente ela mente. Quando você fica parado, com uma mágoa parada, um pensamento, uma energia paralisada num conflito, até vou dar um exemplo, você coloca lá um filme na televisão e de repente o filme trava, e aí ele fica só naquela imagem recorrente, várias vezes. O que acontece? Muitas situações, muitos acontecimentos ficam gravados na nossa tela mental, no nosso campo mental, emocional, como um filme, e só fica naquela fase. E um filme ele não é composto de uma cena só, ele é composto de toda uma história, de todo um enredo. Assim é o nosso dia, assim são as nossas relações e assim somos nós. Então, não fique paralisado lá só no acontecimento negativo. O Dr. Antônio nos trouxe, né, uma mensagem no final de ano pra gente olhar, pra gente poder entrar em conexão com apenas as coisas negativas, que parece que nós somos condicionados, a nossa mente fica muito ali focado no negativo, tantas coisas maravilhosas acontecendo, se abrindo, fluindo, o sol nascendo, o ar puro chegando. Nós não temos que pagar pelo nosso oxigênio, nós simplesmente podemos, respirar, se conectar. Isso é uma bênção, que quantos de nós não tem essa consciência? Mas vamos trazer consciências de grandes e pequenas coisas que nós temos à nossa disposição, que são grandes fortunas naturais, que são grandes bênçãos espirituais disponíveis a todos nós. Porém, às vezes a gente fica lá, né? Como diz no Evangelho, a gente focado, né? Você não vê, você vê a trave, o pontinho, né, no olho do outro, e não vê a trave que tá fechada no seu. A gente pode trazer, eu esqueci como que é o nome dessa passagem do Evangelho, mas assim, não vamos ficar focado naquele pontinho negativo. Nós temos muitas coisas positivas, mas a gente precisa aprender a desfocar, a gente precisa trazer recursos para poder transformar, para poder crescer e ficarmos mais leves. E eu quero que vocês comecem o ano mergulhados com uma energia de esperança, de paz, de amorosidade, de fé, de confiança em dias melhores e na certeza que nós temos dentro de nós um tesouro riquíssimo dado pelo nosso Criador, que é a nossa centelha divina, que é a confiança de um Deus de amor, um Deus de não humano, mas um Deus que ele é o Criador e ele é o dono do universo, e ele confia em mim, confia em você, confia na nossa humanidade, que nós podemos e vamos crescer. E quem sabe chegou a hora da gente começar a ver que não precisa mais ser pela dor, pelas tristezas, pelas angústias, as aflições, os momentos de dificuldades fazem parte, mas as superações, as transformações, a energia de fé, de ação, de esperança, são grandes recursos que nós temos. Vamos utilizar, vamos nos conectar e vamos honrar e agradecer o nosso Deus, esse Deus de amor que disse sim à vida e criou a todos nós. A nossa mente humana,
ela é limitada, ela não consegue ter a dimensão, ela não consegue ter a compreensão. Mas será que a gente precisa ter a compreensão como que é feito o sol, as estrelas, o cosmo, o universo, para agradecer que nós somos essa centelha divina e que nós estamos aqui e que nós nascemos dentro de um grupo familiar que é a nossa primeira grande escola, onde nós aprendemos a amar, onde nós também somos muito amados, onde nós aprendemos a transformar afetos, desafetos em compaixão, misericórdia, compreensão, em uma ampliação maior e trazendo aqui os aprendizados da doutrina espírita, além da matéria, né, existem tantas outros mistérios nesse universo. Uma vida não dá pra gente ter a explicação, a compreensão do porquê de tantos fatos ou acontecimentos, mas nós sabemos que uma vida ela é transitória e ela faz parte da nossa escala evolutiva. E aí vamos trazer uma compreensão para a gente ampliar? O nosso planeta Terra ele tem bilhões de anos. O ser humano ele nasce na Terra e o maior tempo que ele vive numa jornada é 100, 150 anos. Dizem que vai chegar, né? O homem que vai chegar a 150 anos. Mas na grande realidade vive até os seus 70, 80, se viver muito bem, 90 anos. E um planeta que tem bilhões de anos, então quantas e quantas encarnações, existências, transições nós já passamos? E será que não é hora da gente olhar e começar a valorizar a bênção de estar no aqui e no agora? É fácil? Estamos em tempos fáceis? Não, mas é possível olhar e sermos essa semente de esperança, de fé, de gratidão, transformando com os recursos que a gente já tem, o negativo, em positivo, ou mesmo neutralizando. Uma coisa importante dentro da psicologia, a gente fala de uma positividade tóxica. Não estou dizendo assim aqui para você falar, aconteceu uma situação ruim, mas eu tenho 10 boas. Não, eu estou falando para a gente olhar, mas olhar com verdade, para a gente olhar com essência e trazer esses recursos internos para transformar, não numa positividade tóxica, mas numa realidade consciente e inteligente. Então, sabe o que é uma pessoa livre? Livre é todo aquele que sabe caminhar se transformando. E eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, muita liberdade de ação. Eu desejo a você uma liberdade de alma, que você possa aprender, buscar recursos e utilizar os recursos da sua alma, da sua mente, do seu coração ou do seu entorno para que você possa caminhar se transformando, se liberando, se empoderando da sua força de essência, da sua grande centelha divina, da sua grande força essencial que é transformar, evoluir e que você seja um agente de transformação, de força, de ação, de bênção, de amor, que você seja aquela pessoa aqui, ó, que a gente chega e fala, ai, que gostoso, essa pessoa chegou, como é bom estar com ela. E se você não for, o que você pode fazer para transformar? Ou mesmo quando você está sozinho, você gosta da sua companhia, de estar com você mesmo? Você é uma boa companhia para você? Ou você nem se percebe e a sua mente está gravada em telas mentais e emocionais de um caos emocional, filmes de tragédias internas? Se você está nessa sintonia com esse vídeo a partir de hoje e a partir dos recursos que você já tem, com as suas próprias experiências, que tudo passa e se transforma, você tem recursos para pôr pensamentos e sensações, mudar essas águas emocionais internas e deixar que essas emoções sejam liberadas, que você entre em conexão com amor, com energia, com equilíbrio e trazendo, né, as bênçãos de Mãe Maria, né, das mãezinhas aqui para esse ano de 2023, um ano regido pela lua, pelas emoções, e por tantas conexões internas que nós temos e externas. Que você seja abençoado por todos os seus ancestrais, que você reconheça
o valor, o esforço de cada um deles para que você estivesse aqui. Lembre-se, você é o sonho deles e você pode ser a paz, a esperança que eles também tinham no coração, começando com uma pequena ação, estiando bandeiras brancas no seu coração, na sua alma, pro aqui e pro agora. Eu sei que você não tem uma família perfeita, eu não tenho uma família perfeita, ninguém tem, mas nós temos a família que nós escolhemos e que é destinada ao nosso crescimento. E no final somos todos uma grande família, pertencemos aqui ao planeta Terra, à raça humana, à humanidade e temos que aprender a acolher e aceitar a realidade como ela é, e através dessa realidade nós encontramos verdadeiros amigos de outros tempos e de novos tempos aqui na Terra, com amor, com disponibilidade, com braços e corações abertos. Que você fique em paz, fique na paz, com muito amor, muita gratidão e muita bênção nesse ano. Um abraço carinhoso, até breve.